Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel. Chegamos em mais uma edição do Espécie Israel aqui com a Dani Kresh. Dessa vez estou substituindo aqui mais uma vez minha querida amiga Anita Efraim. E essa semana muito agitada, hein, Dani? Mais uma semana muito agitada em Israel. Essa quarta, em particular, teve uma movimentação na Knesset, né? Você pode contar um pouquinho para a gente aí o que rolou? Pois é, essa quarta-feira foi uma movimentação muito histórica, eu posso dizer, no Knesset, no Parlamento de Israel, em que, na verdade, foi uma votação que aconteceu, que é uma votação que acontece há 50, 60 anos, acho que desde que existe uma coisa chamada Comissão de Seleção de Juízes em Israel, que acontece sempre. Existe em Israel uma lei básica que diz que para você que tem uma comissão, porque aqui em Israel não é o presidente que indica o próximo juiz da Suprema Corte. Aqui tem uma comissão de seleção de juízes que não indica só juízes para a Suprema Corte, mas também para todas as cortes do país, né? Para cortes mais baixas, para cortes criminais, civis. Então tem essa comissão, que ela existe já, como eu falei, mais de 50 anos, até mais tempo do que isso, acho que desde os 53 ou 58, 1958, uma coisa assim. E desde a década de 90, desde 1992, quer dizer, a gente está falando aqui de 30 anos, 92, 30 anos, né? 31 anos, existe uma espécie de regra tácita, de acordo tácito entre a oposição e a coalizão de Israel dentro do parlamento, de eleger porque nessa comissão tem que estar presentes 2 parlamentares do Knesset, tá? Do Parlamento de Israel. E existe esse acordo tácito, então, que desses 2 parlamentares que estão presentes nessa comissão, que é formada também por outros membros, mas tem 2 parlamentares, um seria da oposição e outro seria da coalizão. E isso já existe há 30 anos. Quer dizer, toda vez que tem um novo governo, toda vez que tem uma nova mudança na comissão de escolha de juízes, existe essa votação, que acontece já há 30 anos, e se escolhe uma pessoa, um representante do governo, um representante da coalizão, para fazer parte dessa comissão. Essa comissão inclui o ministro da Justiça, inclui o presidente do Supremo, inclui 2 juízes, inclui 3 advogados da Ordem dos Advogados, são 9 pessoas, tá? E existe, então, e 2 parlamentares, 2 políticos. Quer dizer, a tentativa é que na comissão tenha políticos, sim, principalmente da oposição, mas que ela não seja composta por políticos, porque a gente tem essa questão da democracia de Israel, que como você já tem, só tem praticamente 2 poderes aqui, porque o legislativo e o executivo são praticamente a mesma coisa, que é no parlamento, só tem uma casa só, e o primeiro-ministro está dentro do parlamento, né? Você tem, na verdade, os 2 poderes são quase um poder só. Então, você tem só a Suprema Corte como os pesos e contrapontos em relação ao governo, que é a Suprema Corte. Então, a ideia é que não tenha maioria de políticos para a escolha de juízes, porque aí sim você não teria mais democracia, porque todos os poderes seriam controlados pelo governo, né? Então, a ideia é que você realmente tenha uma comissão formada por não políticos que escolha os juízes. E aí, então, desde 1992 tem essa votação que passa sempre, ninguém dá a menor bola. E o que aconteceu essa semana? Porque a gente está tendo esse confusão em Israel desde o começo do ano, da reforma judicial, que o governo, atual governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quer justamente mudar a formação dessa comissão de indicação de juízes para que haja 11 pessoas, sendo 6 do governo e 5 não do governo. Eles querem que o governo controle a comissão de escolha de juízes, e isso realmente diminuiria muito a força da democracia israelense. Então, como ainda não conseguiram passar essa lei, ela já, inclusive, já foi meio que aprovada em primeira instância. Tem mais 2 instâncias. Ela foi meio que arquivada, essa lei da mudança da quantidade de pessoas e quem estaria na sua comissão, foi meio que arquivada, porque está tendo uma negociação, né, na casa com moderação do presidente de Israel, entre oposição e coalizão, para justamente repensar isso, porque por causa
dessa mudança e de outras mudanças no Poder Judicial, que está tendo já há 6 meses manifestações nas ruas, pessoas querendo democracia, falando que não pode, porque se acontecer uma coisa como essa, a democracia israelense vai acabar, e o dólar está subindo, e as pessoas fugindo, fuga de capitais, por medo que a democracia israelense se enfraqueça, justamente por causa de coisas como essa. Como essa lei, então, de mudança, né, da comissão, ela ainda não foi aprovada por causa dessas manifestações todas, então o governo descobriu uma maneira, né, uma brecha para conseguir o que eles querem, mesmo sem aprovar essa nova lei que eles não estão aprovando. O que seria, na próxima votação, de que parlamentares vão fazer parte da comissão de escolha de juízes, em vez de aprovar um parlamentar do governo e um parlamentar da oposição, aprovar 2 parlamentares do governo. Quer dizer, o acordo tácito de que você teria governo e oposição dentro dessa comissão é só tácito, não é lei. Então, eles falaram, então, dane-se, a gente quer que tenha a maioria do governo nessa comissão. Talvez a gente não consiga a maioria, mas pelo menos a gente tira a oposição dessa comissão. Então, estava todo mundo de olho nessa... Ou seja, o governo controlando praticamente o processo inteiro ali. Não porque você ainda tem o presidente do Supremo, você tem ainda advogados lá dentro, mas não teria, quer dizer, seria, na verdade, tirar totalmente a oposição do processo. Nesse momento, a lei que eles querem aprovar, eles tiram, na verdade, também esses juízes. Também. Eles querem aprovar uma lei que aí realmente eles vão controlar essa comissão. Como eles não conseguiram aprovar essa lei por enquanto, então eles falaram, pelo menos, a gente vai tirar a oposição da comissão. Então, essa votação, que há 30 anos acontece sem ninguém dar a menor bola, não sai nenhuma uma palavrinha na imprensa, virou a coisa que só se fala disso há um mês. E chegou o dia, que foi ontem, 14 de junho, e estava uma confusão, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Se o governo conseguisse realmente, o governo que tem 64 das 120 cadeiras do parlamento, tem maioria, e decidisse, então, eleger 2 membros do governo para essa comissão, aí eu acho que Israel estaria, nesse momento, num caos total, porque as pessoas iriam sair nas ruas para protestar e para reclamar do governo tal, assim como aconteceu há uns 2 meses atrás, quando o Netanyahu decidiu demitir, depois voltou atrás, decidiu demitir o ministro da Defesa, que tinha ido à televisão falar que essa reforma judicial enfraquece a democracia, tá? Assim que o ministro da Defesa foi na televisão falar ao público essa opinião dele, o primeiro-ministro demitiu ele e as pessoas saíram nas ruas e teve uma bagunça, um caos, a gente chama em hebraico de balagana, né? O caos total. Então, provavelmente era o que estaria acontecendo nesse momento em Israel, se tivesse acontecido isso. Como o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, sabe que isso ia acontecer, sabia que isso aconteceria, ele falou, vou fazer um truque. Em vez de a gente colocar 2 pessoas na comissão, vamos adiar na comissão agora, né, nessa votação, vamos adiar por 1 mês. Porque o objetivo do Netanyahu sempre na vida é empurrar com a barriga os problemas. Né? Então, a ideia dele vamos empurrar para mais 1 mês, que tem a possibilidade de ser no mês seguinte, que assim ele iria tentar, quem sabe, conseguir votos para o lado dele, prometer coisas para a oposição, caso aceitasse, sei lá. Ele ia tentar fazer algum tipo de truque. Então, o objetivo dele era adiar essa votação por 1 mês. Só que a pressão era muita para que isso não acontecesse, porque se ele adiasse essa votação por 1 mês, essas negociações entre governo e oposição, por causa da reforma judicial, que estão acontecendo já há uns 2, 3 meses, com moderação do presidente, iriam acabar, porque a oposição ia falar, você está brincando com a gente, está querendo adiar essa comissão de escolha de juízes, está faltando juiz em Israel. Quer dizer, você está afetando, na verdade, a vida dos israelenses, porque está faltando juiz na Suprema Corte, que tem juízes que saem, né, saem de como é que chama? Licença? De licença e saem param de trabalhar. Tem juízes em outras cortes, está faltando acho que uns 100 juízes em Israel, em várias cortes. E você adiar essa comissão
quer dizer que você vai atrapalhar ainda mais a vida das pessoas, que qualquer pessoa que entrou com uma ação contra alguém que não sei o que, bababá, está esperando anos, está parecendo que está quase virando o Brasil, né, da Quem lentidão da depende do justiça. judiciário, então, às vezes, um processo simples ia procrastinar ainda mais, né? Procrastinar ainda mais, mas com o objetivo de pressionar a oposição a aceitar o que o governo quer nessa reforma judicial que está sendo negociada. Então, o Netanyahu, o objetivo dele era adiar essa votação. Só que ele estava muito pressionado tal, e tudo, e tem muita gente dentro do próprio Likud, que é o partido dele, que não concorda com essa posição do Netanyahu. Não concorda que, primeiro, haja essa, quem sabe, essa ideia de mandar 2 membros do governo para a comissão e tirar a oposição, não concordam com isso. Não concordam nem com a reforma judicial que está querendo que eles estão querendo aprovar, que o governo está querendo aprovar. Os próprios membros do Likud não concordam. Então, está tendo uma espécie de briga interna do Likud entre as pessoas mais moderadas do Likud, que querem simplesmente acabar com essa questão dessa reforma judicial, que está levando as pessoas para as ruas, né? E querem, na verdade, voltar ao status quo de aprovar uma pessoa da oposição, uma pessoa do governo para essa comissão aí, e que se a comissão continue igual, com 9 pessoas, 2 membros do parlamento, o ministro da Justiça, exatamente como existe já há 50 anos, tá? Então, mais de 50 anos. Então, o que aconteceu? A oposição sugeriu uma pessoa para ser a representante nessa comissão de escolha de juízes. Você pode colocar a foto dela, ela se chama Karine El-Arar, é um nome esquisito de falar, mas é assim que fala, Karine El-Arar, tá? E ela é uma cadeirante, ela é do partido A Futuro, do Yair Lapid, né? Que é um partido de centro-esquerda, talvez, mas centro. Ela é uma cadeirante e ela é muito querida por todos, tá? Então, ela foi a única indicada pela oposição para essa comissão. E aí ficavam todos esperando, cadê o indicado do governo? Várias pessoas falaram, eu quero estar nessa comissão, eu quero estar na comissão, gente do próprio governo. Só que o Netanyahu não disse ok para ninguém. O Netanyahu que tem que dizer ok quem vai ser votado para ser parte dessa comissão. O Netanyahu não dava o sinal verde para ninguém. E ficou todo mundo tentando imaginar o que o Netanyahu quer. O Netanyahu quer que a Karine El-Arar seja eleita e aí não tem a eleição da segunda pessoa e aí vai adiar por um mês para eleger a segunda pessoa. O Netanyahu não quer nem que a Karine El-Arar seja eleita e vai mandar todo o governo votar contra ela e aí vai adiar por um mês para votar essas 2 pessoas. Ou o Netanyahu vai indicar uma pessoa do Likud ou do governo para ser eleito para essa comissão e deixar a Karine El-Arar também ser eleita e vão ser eleitos 2 da oposição e da situação, como sempre é. Os cenários eram muitos, porque ninguém consegue entrar na cabeça do Netanyahu para saber o que ele quer na vida, entendeu? E aí, durante o dia inteiro, vai e volta, o Netanyahu pensa isso, não pensa, não sei o quê, bababá. E aí chegou um certo momento, já de noite, antes de começar a votação, e a votação é importante dizer, a votação é dos próprios parlamentares do Knesset que votam, tá? Eles votam em cada pessoa. Então, digamos assim, a oposição diz, quero votar nessa pessoa aqui. E aí tem, então, uma votação só daquela pessoa. Se tiver mais de 50% dos votos, a pessoa está eleita para a comissão, tá? E aí depois tem a eleição para a segunda pessoa, tá? E é importante dizer que a eleição não é aberta. Ela é uma eleição, uma votação fechada. As pessoas colocam o nome da pessoa, se sim ou não, se aceita ou não aquela pessoa, para a comissão, dentro de um envelope e colocam um envelope fechado, anônimo, dentro da urna. Não tem painel de votação, não tem... Não dá para saber quem votou em quem. E isso é que deu abertura para a oposição negociar com as pessoas que estão dentro do Likud, contrárias a tudo que está acontecendo nessa questão judicial em Israel, dizendo não, votem na Karine El-Arar para ser representante da oposição, para que tenham representantes da oposição e do governo na comissão de escolha de juízes, como já existe há 30 anos.
Então, foi o que aconteceu. A Karine El-Arari, que é a parlamentar super querida por todos, falou: eu quero concorrer, houve a eleição dela, ok? Aí ficou a contagem. E aí que veio a grande twist da noite. E aí você pode colocar a segunda foto. Uma outra mulher, que é do Likud, mas que é daquelas, assim, histriônicas histéricas, estilo pensem Carla Zambelli, aquela outra Bia Kisses, misturada com a Marjorie Taylor Greene americana, essa mulher aqui. Extrema-direita radical, né? Histérica. É uma Karen, né? Que a gente fala, que se fala nos Estados Unidos. Aquelas, eu quero ver o seu. Cadê o gerente? Quero falar com o gerente. É essa aqui. Ela se chama Tali Gottlieb, tá? Ela é uma advogada de extrema direita dentro do Likud, tá? E ela queria ser parte dessa comissão, porque ela é a favor da reforma judicial, ela é contra a oposição, todo mundo é comunista, eu aqui sei, entendeu? E o Netanyahu, a um certo momento, pediu para todas as pessoas que tinham se candidatado para ser parte dessa comissão e queriam ser votadas para retirarem sua candidatura. Quer dizer, ficou claro que o Netanyahu queria deixar que a Karine El-Arari da oposição fosse eleita, mas tirar todas as candidaturas das pessoas do próprio Likud para serem eleitos com o objetivo de adiar a votação por um mês. Quer dizer, então ficou claro que ele realmente queria adiar a votação por um mês, mas, por outro lado, dar um ossinho para a oposição, deixando a oposição ficar feliz com a eleição da Karine El-Arari. Quer dizer, ele ia ganhar dos dois lados. Ele ganha com a oposição. Uma barganha, né? A oposição fica feliz porque foi eleita a pessoa que eles queriam, mas a oposição fica triste e os minions deles fica feliz porque ele vai adiar por um mês e ele, viu só, consegui adiar por um mês. Quer dizer, seria essa vitória meio ridícula que ele conseguiria nessa votação. E ele iria adiar tudo, a negociação entre oposição e governo também da reforma judicial. Adiar por um mês é adiar muita coisa por um mês, né? E aí ficou claro que ele queria. Mas essa Tali Gottlieb, que vocês viram aí berrando, fica uma maluca, ela não aceitou. O Netanyahu falou para ela, tira a candidatura, e ela falou na televisão, ela estava ao vivo na televisão, não vou tirar a candidatura, ninguém manda em mim, eu quero o que eu quero, e não sei o que, não sei o que. E aí os repórteres estavam entrevistando ela, recebendo WhatsApp. Assim, eu acho que o Netanyahu mandando WhatsApp dizendo que quer você falar com você. É uma coisa assim, absurda, e ela não vou tirar a candidatura, ela não tirou a candidatura dela. E aí teve uma outra votação para ver se ela iria ser escolhida como a representante do governo. Demorou 2 horas para a apuração das 2 votações. 2 horas, as pessoas arrancando os cabelos para saber se, primeiro, a representante da oposição ia ser eleita e se essa maluca ia ser eleita também ou não. Se ia adiar por mais um mês ou não. Quer dizer, e a oposição não sabia o que queria, o que era melhor, que essa mulher do governo fosse eleita e aí não tem adiamento de um mês, mas aí tem essa mulher absurda na comissão, ou se ela não fosse eleita, o que é melhor para a comissão, mas iria adiar por um mês. E no final das contas foi isso que aconteceu. A Karine El-Arari conseguiu 58 votos a favor e 56 contra, 6 parlamentares não foram nesse dia. Então, 58 a favor, ou se obstiveram, não sei. 58 a favor e 56 contra. Isso quer dizer que algumas pessoas do próprio governo votaram nela, né? E a Tali Gottlieb conseguiu 15 votos só. 15 votos. Quer dizer, uma conseguiu 58 e a maluca conseguiu 15. Então, no final das contas, o que aconteceu foi que adiou por um mês para eleger o próximo candidato do governo, né? Ou, sei lá, quem for para essa comissão. E nesse momento, a oposição e o pessoal das manifestações não sabem o que fazer. Eles não sabem se eles esperam esse mês, se isso, na verdade, é uma brincadeira que o Netanyahu está fazendo com eles, é mais um truque, se o Netanyahu vai agora fazer um ultimato. Vocês têm que fazer o que eu quero, senão eu vou adiar depois. Acho que talvez possa adiar, mas não sei. Mas eles estão... Novamente, o Netanyahu fica tirando as da manga, fica tirando o coelho da cartola para arranjar truques.
para políticos, né? Que é o que ele faz nos últimos 25 anos. Fica Então, está manobrando, tudo né? meio no ar. A gente não sabe dizer se o governo perdeu, o governo ganhou, a oposição ganhou, a oposição perdeu, quem saiu bem, quem saiu mal, o que aconteceu. Está todo mundo ainda tentando identificar o que aconteceu nessa quarta-feira. E tem uma Mas o que a foto, gente né, sabe... Dani, do Benny Gantz Ah, com o Zé sim, sim. Velkin, né? Mostra uma foto que a gente estava vendo, que na verdade é parte de um vídeo, que está todo mundo passando esse vídeo aqui, que é o Benny Gantz, que é esse cara que a gente está vendo aqui, que é o líder um dos líderes da oposição, né? Quer dizer, o maior partido da oposição nesse momento é o Futuro do Yair Lapid, mas o segundo maior partido de oposição, que está junto com o Yair Lapid nessa luta contra a reforma judicial, né? É esse cara, Benny Gantz, que ele é de um partido chamado Campo Nacional, tá? Que ele é o cara que está mais articulando pela oposição essa tentativa de derrubar a reforma judicial que o Netanyahu quer passar. E ele, depois da votação, ele começou a andar pelo Knesset, pelo plenário, com uma cara de que, ok, pelo menos a gente conseguiu eleger a Karine El-Harari, pelo menos a gente conseguiu eleger a pessoa da oposição para a comissão de escolha de juízes, e aí, de repente, ele para perto desse cara de kippah, né, de solidel que vocês estão vendo, não dá para ver a cara dele, mas esse cara se chama Zeev Elkin, é um dos caras mais importantes do Likud. Teve uma época que ele era braço direito do Netanyahu, ele foi ministro, ele é um cara muito importante do Likud, e os dois sussurram uma coisa para um para o outro, do estilo, tipo, conseguimos o que a gente queria, a gente conseguiu, uma coisa assim. E aí tá todo mundo passando essa imagem, é um vídeo, porque fica claro que o Zeev Elkin é um dos caras traidores do Likud, digamos assim, que votou na candidata da oposição, né? E eu não sei nem se o próprio Zeev Elkin está falando sobre isso, porque eu acho que ele também nem teria problema de dizer votei mesmo e pronto, porque eu acho importante que tenha esse acordo tácito, novamente, voltando para o acordo tácito de 30 anos atrás, que sempre nas votações de comissão de seleção de juízes, um parlamentar de direita, um parlamentar de governo e um parlamentar de oposição são eleitos para essa comissão. Quer dizer, o governo agora fica tentando fazer truques para passar a perna, entendeu, na oposição, porque quer controlar essa comissão de escolha de juízes. E um cara como o Zeev Elkin, que é um cara dos mais moderados possíveis do Likud, sabe, um dos caras assim mais, digamos, moderado, o cara de centro mesmo, não vai para aquela parte radical do Likud, está deixando claro que ele quer que o Likud volte a ser um partido mais de centro e menos de extrema-direita, né? Quer dizer, eu não sei, esse Expresso de hoje está assim, meio confuso para as pessoas que não entendem de política israelense. E se eu quero dizer para vocês, se vocês chegaram até aqui, quero dizer para vocês o seguinte: se vocês estão achando complicado, vocês não estão sozinhos. Os israelenses estão achando isso complicado. Ontem, o dia inteiro, era a imprensa tentando explicar o que está acontecendo, né? O que é essa comissão, o que é essa votação, porque está todo mundo de olho nessa votação. Que truque é esse? Que truque que não é? O Netanyahu ganhou ou perdeu? O que está acontecendo? O Netanyahu perdeu o controle do Likud? Aquela mulher maluca não fez o que ele manda? Ele está forte? Ele está fraco? Quer dizer, então, tudo isso, na verdade, se você chegou até agora, eu acho que a conclusão é que está um caos político aqui em Israel. E o governo está... a política está meio em pausa, está meio num impasse e está caótica. Tudo por causa dessa reforma judicial que alguns aliados do Netanyahu resolveram aprovar a partir de janeiro, resolveram tentar aprovar a partir de janeiro, e que está causando esse caos político, econômico em Israel já há 6 meses. Então, essa votação foi mais um exemplo Mais um desse caos. fator ali, né? Oi? E eu queria mais um fator aí de caos, né? Mais um fator, né? Parece aqui no Brasil, quando tem votação, teve agora aqui o arcabouço fiscal e tal, o pessoal Isso! entendia É se uma era bom coisa para meio o arcabouço governo ou se fiscal. era ruim, né? E aí eu queria entrar... Ninguém entende, mas todo mundo sabe que é importante. Exato, e a mídia 24 horas por dia falando disso, né?
E eu queria entrar nos protestos, né, que a gente tem acompanhado aí semana após semana, protestos em massa em Israel contra essa reforma. E eu queria saber se essa discussão que aconteceu na quarta, né, todo esse debate aí da comissão, acabou tendo algum impacto no movimento, se teve alguma reação das lideranças, enfim. Sim, eu acho assim, primeiro, nesse momento, se eu fosse responder essa pergunta ontem, eu responderia um pouco diferente do que eu vou responder agora, porque eu acho que, na verdade, o que eu estou vendo, assim, vendo jornais e vendo a TV, ouvindo rádio e tal, é que ninguém, os líderes desse próprio movimento não estão entendendo o que fazer. Porque, de novo, ninguém sabe se a votação de ontem foi uma derrota para o governo ou se foi uma vitória para o governo. Então, as pessoas até saíram, tem umas pessoas que saíram na rua ontem para protestar, mas nem elas nem sabiam, estavam protestando, estavam comemorando o que tinha acontecido no parlamento, entendeu? Então, a impressão é que, na verdade, as manifestações vão continuar normalmente, que as pessoas meio que vão olhar para essa votação que aconteceu ontem como mais um truque que o Netanyahu quis fazer, e que ele, por um lado, conseguiu uma coisa, mas ele perdeu a outra, que ele claramente se saiu meio patético, né? O Likud saiu como um partido patético ontem, né? Ele foi sendo visto como um partido meio que está completamente sem caminho, né? Então, por enquanto, as manifestações vão continuar normalmente, todo sábado à noite, na rua Kaplan, em Tel Aviv, e em outras partes de Israel, centenas de milhares de pessoas saindo. Na semana passada foi também, de novo, 120 mil, 150 mil pessoas, que está tendo já há 6 meses. Quer dizer, uma manifestação como essa, todo sábado, com centenas de milhares de pessoas saindo nas ruas, sem parar, todos os fins de semana. Só um fim de semana que parou porque teve um atentado, e aí as pessoas não saíram, mas é realmente inédito em Israel. Então, a ideia é que tem que continuar a pressão contra a reforma judicial para o governo sentir bem que o povo não está com ele, entendeu? O povo não está concordando com essa reforma judicial. Agora, por outro lado, existe agora, na verdade, uma tentativa do ministro da Justiça, Yariv Levin, que é o grande patrono dessa reforma judicial, que a gente já falou muito aqui nesse programa, né, que é, na verdade, o motivo dessas manifestações nas ruas. Esse cara, o Yariv Levin, ele provavelmente agora vai tentar fatiar a reforma judicial, fazer o que a gente chama de método do salame, chitata salame, aqui eles chamam disso, método do salame, que é fatiar a reforma judicial em pequenas leizinhas e ir aprovando uma atrás da outra, de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque ele viu que ele tentou fazer a reforma judicial toda de uma vez só, e olha a confusão que ele fez. Só que então agora ele vai tentar, vamos aprovar só uma lei aqui, outra lei aqui, quem sabe em longo prazo ele consegue aprovar Vai tudo. comendo pelas beiradas, né? Comendo pelas beiradas. Ele tentou passar a boiada, não deu certo. Então agora ele vai comer pelas beiradas, né? E aí, uma das coisas que ele vai tentar fazer é justamente essa mudança da comissão de escolha de juízes que eu falei antes, tá? Que é aquela mudança que ele já tinha sido aprovado em primeira instância, e que por causa dela, na verdade, houve um caos aqui em Israel também, que é, em vez de ter 9 pessoas, sendo, como eu falei antes, tem 3 juízes, 3 membros da Ordem dos Advogados, tem 2 parlamentares, tem o ministro da Justiça, quer dizer, tem 9 pessoas, só que ninguém tem maioria, né? Eles querem aumentar para 11 pessoas, sendo que 6 seriam do governo. E aí houve muita... Não pode, não sei o quê, vocês vão controlar a comissão. Então, eles conseguiram... Aí eles resolveram falar, não, tudo bem, então a gente vai, em vez de ser assim, a nova lei vai ser que só os 2 primeiros juízes vão ser indicados por essa comissão, que tem maioria do governo. O terceiro juiz, o governo já não tem mais maioria. Tira uma pessoa do governo. Então, o objetivo deles é eleger 2 juízes conservadores. E a gente sabe o quão complicado isso é. A gente viu nos Estados Unidos o que aconteceu com a eleição e a indicação de juízes conservadores para uma corte americana, que acabaram cancelando
a constitucionalidade do aborto nos Estados Unidos. É o que eles querem fazer aqui, eles estão imitando os Estados Unidos, eles querem ir, aos pouquinhos, indicando juízes conservadores, cada vez mais juízes conservadores, para conseguir o que eles querem no Poder Judiciário. Né? O método da extrema-direita, né? Porque é isso, não pode, às vezes, no voto, às vezes no parlamento, vai ter sempre uma representação ali da oposição, então eles vão pelo judiciário para tentar aprovar essas pautas reacionárias. Essas pautas conservadoras, né? Exatamente. Exato. Exato. E, na verdade, o que eles querem, mais do que aprovar as pautas conservadoras, eles querem neutralizar a Suprema Corte de barrar pautas contra eles. Né? Tipo, a Suprema Corte algumas vezes falou, olha, essa lei que vocês querem passar aí, que nenhum soldado ultra-ortodoxo precisa se alistar no Exército, não pode fazer isso. Isso é inconstitucional. Você acaba com a equalidade entre as pessoas. Quer dizer, só se o cara é ultra-ortodoxo, ele não precisa se alistar e morrer na guerra, mas o cara que é secular pode ir lá morrer na guerra, entendeu? Então, eles querem justamente tirar juízes que não são do lado deles, da Suprema Corte, e botar juízes conservadores que não barrem esse tipo de coisa, entendeu? Que não barrem leis que eles aprovem no Knesset. Tá? No parlamento. Então, esse é o objetivo final. E essa lei, que é uma lei central para tudo isso, que talvez seja a lei mais importante da reforma judicial, já foi aprovada em primeira instância. Se eles quiserem levar para o plenário e aprovar em segunda e terceira instância, que é sempre, em geral, no mesmo dia, é uma votação atrás da outra, eles podem. E eles têm 64 cadeiras do parlamento, das 120, eles têm maioria. Se eles levarem para o parlamento, e realmente toda a coalizão votar de acordo com o que manda o rei, que é o primeiro-ministro, eles podem aprovar isso amanhã. Amanhã. E esse é o medo agora da oposição e das manifestações, que eles levem essa lei que já está aprovada em primeira instância e aprovem a revelia da oposição, a revelia do povo, e sei lá, entendeu? Então, essa é a grande tensão nesse momento. Né? Quer dizer, eles estão em caos, eles estão no impasse, eles empurraram com a barriga agora essa votação aí que aconteceu na quarta-feira, mas agora talvez eles endureçam ou eles tentem fazer essa coisa do salame, né, comer pelas beiradas, e a primeira coisa, né, aquela fruta que está pertinho da terra que eles podem pegar, é essa votação dessa mudança absurda que seria na comissão de juízes, e que eles poderiam amanhã já aprovar e mudar toda a história de Israel. Cena para os próximos capítulos aí, a gente está vendo que não tá fácil a situação política em Israel aí, todos os seus impactos, e a gente vai continuar acompanhando aí tudo que está acontecendo. Quero pedir desculpas pela dificuldade. Complexo o tema. É que nem fazer um vídeo explicando o arcabouço fiscal para gringo, né? Exato, explicando a mudança dos ministérios que teve aqui. Política é um assunto complexo e não tem bola de cristal, né? Então a gente tem que. Mas a gente achou importante explicar, né, João? Sim. Isso, não deixar passar e explicar de uma maneira um pouco mais didática, como eu fiz agora, o que está acontecendo, o que é essa comissão de escolha de juiz, etc. e tal. Espero que tenha esclarecido um pouco. Eu acho que depois de explicação dessa da Dani, eu acho que está praticamente possível a gente não entender o que está, pelo menos os pontos essenciais ali da discussão que está acontecendo no país. E aí, Dani, dando um 360 aqui na pauta, essa semana Israel fez uma campanha, né, de recolher itens históricos. Me lembrou até um pouco a campanha do desarmamento, quando a gente estava conversando, que já teve aqui no Brasil. Você pode falar um pouquinho do que é essa campanha? É verdade, não. Essa campanha é legal, vamos terminar com isso. Vou falar rapidinho uma coisa bem legal para a gente terminar sem essa coisa meio hermética da política. A gente já tem, eu acho que no Brasil tem isso de vez em quando, aqui em Israel tem bastante isso, aquelas campanhas de vai que o cara, sem querer, levou a arma dele do exército para casa e nunca devolveu para o exército, vai que não sei o quê. Então, aquelas campanhas de anistia, né? Tipo, devolve aí a sua arma, que você não vai ser preso, não vai pagar multa, nem nada, não sei o que, mas devolve. Nesse caso,
é a primeira vez que a autoridade de antiguidade de Israel resolveu fazer uma campanha como essa, mas em vez de armas é antiguidade. Quer dizer, quem rouba a antiguidade, porque qualquer coisa que se encontre no chão aqui em Israel que seja uma antiguidade e você guarda para você mesmo, você está cometendo um crime, porque não é seu, né? É uma antiguidade que é do governo, né? Do Estado, não é do governo, do Estado, né? Então, você não pode levar para sua casa. Você tem que ter a obrigação de entregar isso para essa autoridade de antiguidade de Israel, né? E muita gente não entrega. Então, eles fizeram essa campanha falando: olha, vem entregar, não vai ter multa, não vai ter nada, não vai ter anistia, só entrega. E aí, todo mundo falou: imagina se alguém vai entregar. Não, está tendo um maior sucesso. Eles estão conseguindo recuperar vários artefatos antigos. A gente está vendo agora, por exemplo, uma âncora de 1.700 anos que tinha sido encontrada por um mergulhador que tinha mergulhado perto de uma praia mais para o sul de Israel. O cara pegou a âncora, não entendeu naquele momento o que era, porque ela estava toda cheia, na verdade, com areia em volta, com coisas em volta, né? E ele levou para casa e aí ele descobriu como, né, a importância, mas ficou com ele, meio que ficou com ele, e agora ele foi lá e entregou para os arquivos do Estado, né? Além dessa âncora, já foi encontrado, por exemplo, eu já peguei aqui, além disso, lamparinas da época romana, lamparinas dos últimos 20 anos, isso é o que tem mais. Eu mesmo encontrei uma vez uma lamparina andando por Jerusalém. Olha só, uma lamparina. Aí eu estava até com um cara que é um arqueólogo, porque eu estava justamente fazendo uma aula meio de arqueologia em campo, encontrei um negócio e ele falou assim: isso aí só tem 400 anos. Só. Não é muito velho, não. Só tem 400 anos. Enfim, então, você vai... Então, lamparinas, moedas de bronze, moedas de cobre, sabe, dos últimos 3.000 anos, né? Você tem moedas de várias épocas. Teve um cara que pegou, não sei de onde, ele pegou umas bolas de pedra, mas enormes, enormes, que foram usadas pelos exércitos cruzados para tentar destruir as muralhas de Aco, no norte de Israel. O cara levou para casa as bolas de pedra e devolveu as bolas de pedra, que eram as bolas de canhão, na verdade, dos cruzados. Não era canhão, porque eles não vinham de navio, mas eram, nesse caso, mas era aquelas bolas meio grandonas de estilingue, enormes, esqueci o nome. De catapulta, né? Catapulta, então, exatamente, catapulta. Já teve... o caso mais engraçado que eu achei, um caixão de pedra de 1.800 anos, que um pessoal no kibbutz, no norte de Israel, eles estavam, sei lá, fazendo algum trabalho na terra, não sei o que, viram esse coisa, eles não sabiam o que era, um caixão. Eles não entenderam que era um caixão. Eles viram um negócio assim de pedra, eles acharam bonitinho, botaram no lugar como banco. Inclusive, ficou muita gente, parece que anos, usando esse banco, que ficou colocado num lugar assim meio distante, para namorar. Então, eles sentavam no banco para namorar, não sabiam que era um caixão de 8.800 anos. Aí eles descobriram que era o caixão, não sei o que, aí devolveram agora o caixão de 1.800 anos para o Estado. Então, a gente está tendo essas histórias engraçadas e legais e divertidas, e conscientizando também, quer dizer, o importante da campanha é conscientizar também as pessoas que elas não podem ir pegando coisa do chão e é meu, né? Se for uma coisa realmente antiga, importante, tem que arquivar, tem que catalogar, tem que não sei o quê. Algumas delas, inclusive, desses artefatos, podem, na verdade, ser parte de algum mosaico de informações que está faltando aquele artefato para entender alguma coisa, entendeu? Então, é um assunto divertido, eu achei bem bacana, porque está dando certo essa campanha. Que legal, Dani. É bacana essa campanha, é importante, né, a gente conservar a memória e, enfim, toda a história que o país tem, e é isso, né, às vezes é uma parte importante ali, tá faltando alguma coisa para entender, e conservar, explicar a história, enfim, é um trabalho importante aí e bacana. Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais um Expresso Israel. Dani, muito obrigado, o programa hoje completaço, e até semana que vem. Tchau, obrigado por ter participado comigo essa semana. E a gente se fala, então, e vê todo mundo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.